ele disse que sentiu uma força, né, dentro dele que mandava ele matar. Meu sentimento não é de ódio, mas é de pensamento assim, que ele tem que ficar preso até morrer. Foi a vontade dele ter feito isso com elas. Deixa as pessoas lá dentro fazer o que quer com ele. Deixa ele sofrer. Ele não tá sofrendo, gente. Ele não tá sofrendo. Conta esse episódio aqui, talvez eu nunca tenha contado para nenhuma TV e para nenhuma emissora. Né? Acho que é até exclusivo para Mais Goiás. Tiago Henrique fez um discurso de arrependido. Pediu perdão, disse que não pretende machucar mais ninguém e quer se dedicar a Deus daqui para frente. O nosso Pai do Céu, Ele quer muito, muito mesmo. E busquemos a Ele. Tá me dando uma emoção muito ruim. Para mim é bem pesado, é difícil passar. Ela estava na academia e saiu da academia para ir para casa. E antes dela sair da academia, a mãe dela, acho que passou um WhatsApp. O WhatsApp estava assim, entrando no mercado. E o pai pediu para ela comprar um desodorante na farmácia. E coincidentemente, aquela rota ali era a rota daquele Tiago Henrique, que era o serial killer. Que ele trabalhava aqui em Campinas e morava no Saitendade, lá no Veracruz. E ele seguiu ela. Quando ela parou em frente à farmácia, ele encostou a moto de lado. Falou alguma coisa com ela. Ela sorriu, porque a Vanessa sorria de tudo. Ela dava uma risadinha assim, Ela fez um elogio, alguma coisa. E ela entrou para dentro da farmácia. E logo em seguida ele entrou atrás, tirou a arma e foi nas costas dela. Ela estava no canto, assim, colocando escolhendo o desodorante. E ela atirou nas costinhas dela. Um tiro só, pegou em cima e cortou o coração e o pulmão. Ela estava indo para o aniversário dela comemorar com as amigas dela e no sábado, era no sábado, né, que ela ia vir para casa. No sábado ela ia vir aqui para casa, numa festinha que ia ter aqui. Ele parou no sinaleiro, pelas filmagens que eu vi, ele parou no sinaleiro e ele estava seguindo eles. Aí quando o carro liberou o sinal, eles foram na esquerda e a moto na direita e viu a luz do carro, a luz do celular, o flash, e ele falou que chamou a atenção dele, foi quando ele deu 2 tiros nela. Aí daí ele fugiu, né, o namorado dela na época e a amiga dela levou ela para o hospital, só que aí não tinha mais o que fazer. E eu não tinha conversado com ela, e isso foi na sexta. No sábado de manhã, minha irmã me acordou e ela falou, a Juliana morreu. Aí eu fiquei meio que sem acreditar. Falei, que Juliana, Fabiana? Aí ela falou, Juliana. Foi quando eu abri meu celular, as redes sociais e vi toda a movimentação. Quando meu filho... Foi 2 emoções fortes, mas a primeira eu não acreditei. Quando o Marcelo, inclusive ele estava aqui nesse apartamento, ligou e falou, pai, mataram a Vanessa. Falei, não matou não. E eu vesti roupa, eu já estava de bermuda, vesti roupa, me ajeitei, perguntei onde era, ele falou e segui para lá. E no caminho fui me controlando. Quando vinha para querer sair do normal, eu, opa, calma, Ronaldo, vai com calma. E fui mentalizando muita luz, muito Deus, e pedindo já sabedoria para ver como que eu ia agir. Aí quando eu cheguei, passei debaixo da ficha, da fita, a polícia veio para encontrar comigo, eu falei para eles, calma que eu sou o pai da suposta vítima que vocês estão dizendo.
Aí ele passou para a sargenta, ela falou, uma foto serve pro senhor? Eu falei, serve. Aí ele me mostrou a foto. Aí eu sosseguei. Sosseguei no sentido de acreditar. E controlando a família descontrolada, a mãe dela sofreu demais, porque a mãe dela e ela moravam junto no mesmo apartamento. Foi um baque, foi muito difícil, muito, porque a gente estava sem acreditar, porque ela não tinha inimizade com ninguém. Ela não tinha inimigos, todo mundo gostava dela. Ela era nova, estava fazendo faculdade. Foi um baque muito forte. Aí no sábado eu não fui trabalhar, na segunda-feira quando eu cheguei lá, que eu abri meu e-mail, tinha vários e-mails dela conversando comigo, me chamando, falando que ia vir para cá no sábado. E eu nem tive a oportunidade de ver ela a última vez. Eu estava na DENARC, na Delegacia de Combate a Drogas do Estado de Goiás, e havia outros delegados que foram convocados pela Secretaria de Segurança Pública para agregarmos, né, a homicídios, a Delegacia de Homicídios, na investigação de mortes de mulheres na cidade de Goiânia. Até então não havia uma certeza de ser o mesmo indivíduo, tampouco de haver um serial killer. E essas mulheres que morriam em Goiânia de uma forma aleatória, tinha em várias localidades e também de várias situações, né? Morreu, por exemplo, esposa de traficante, filha de policial militar, morreu parentes de policiais, morreu filha de comerciante, filha de procurador de justiça. Eu fazia há muitos anos, desde 97, se não me engano, a estatística diária das mortes violentas ocorridas na capital. A partir da observação dessa estatística, eu pude dizer que para os meus editores que estava tendo um aumento no número de mortes de mulheres. Foi uma época em que as facções estavam se distribuindo por todo o país, aí, inicialmente em 2 grandes estados, e depois isso foi ampliando para outros estados. Goiás não foi diferente. Esses homicídios aconteciam dentro de um número muito grande de homicídios. Então é como se fosse assim, eles como que, entre aspas, né, sumisse no meio de tanto homicídio, e você tivesse que pegar, esse aqui realmente, qual a motivação desse crime? Então, e essas investigações às vezes não caminhavam por um motivo simples. No crime de homicídio você tem uma tríade muito importante, que é a vítima, o autor e a motivação. Nesse caso você tinha a vítima, mas você não tinha nem autor nem motivação. Até que, quando morreu a Ana Lídia, que era aquela criança, houve uma observação que não havia qualquer tipo de atrito, ela não tinha namorado, não tinha relacionamento, os pais viviam tranquilo. Foi quando, ao meu ver, o governo, né, a Polícia Civil, a própria Secretaria de Segurança acordou para, observou que poderia haver aquilo que até então era boato, é um serial killer, alguma coisa nesse sentido. Criou-se uma força-tarefa na época eram 16 delegados, 4 papiloscopistas, 20 escrivães e 30 agentes de polícias. Então a gente foi adquirindo imagens de CFTV, imagens de furto de placas, eram várias placas utilizadas, cores da moto, que ele trocava a capa da moto. Eu observei algumas situações que me chamaram a atenção, o modo dele caminhar. Ele jogava as pernas com os pés abduzidos, que é jogando as pernas pela lateral, e aquilo me chamou a atenção porque eu já tinha observado todas as mortes e eu tinha observado a maneira dele descer da moto e principalmente a maneira dele caminhar. Mas no dia 12 de outubro, ou seja, exatamente 70 dias após o da Ana Lídia, infelizmente ele veio a tentar, mas felizmente que ele não conseguiu. De uma jovem também que estava com o namorado lá no Jardim América, na madrugada, logo depois da meia-noite, se não me falha a memória, já no dia 12. E aí, quando ele parou a moto num pit dog, ele chegou nesse casal e aí sacou da arma, direcionou a cabeça da jovem, da menina, e efetuou o disparo por 2 ou 3 vezes e, felizmente, a arma não disparou. E essa moça, ela pediu ali, ela fechou os olhos ali e fez um momento de comunhão, de oração com Deus ali, pedindo para que ela fosse salva ali. Um verdadeiro milagre de Deus, né, salvando aquela menina. E lembro naquela ocasião que eu falei assim, Deus, podia ser tanto o cara que eu tô atrás. Decidi naquele momento
ampliar e dobrar o número de policiais. Foi quando a gente fez, já tinha foto, já tinha as imagens dessa pessoa, né? Já tinha o retrato falado, já tinha as gestuais, o jeito dele andar. E a partir dali, cada equipe, já acontecia isso com 70, mas agora com 140 a gente ia dobrar essa força. Cada equipe ficaria já nos seus PB, os pontos bases, aguardando a passada, a algum momento, desse elemento para efetuar a prisão. Antes da saída para a rua, nós fizemos uma oração. Independente de religião, eu pedi para o chefe, vamos fazer um minuto aqui de fé. E assim foi feito. 2 quarteirões abaixo, eles param o carro, as motos param e o indivíduo, idêntico ao que a gente tinha mostrado no telão, passa. E o deles fala lá, o indivíduo lá. Olha o cara que acabou de mostrar, é ele. Eles acompanharam a moto no momento acertado, na Avenida Castelo Branco. Eles efetivaram a abordagem dele, fizeram a prisão dele, que não demonstrou reação, não estava até então, não estava armado, não estava com a arma. Foi brilhantemente interrogado pelos nossos delegados, que com tamanhas provas e tantas coisas que nós já tínhamos como ele, óbvio que ele não teve como negar e já foi confessando todos os demais crimes. A parte mais difícil foi descobrir que a gente estava certo, porque por mais que as evidências apontem, é muito improvável existir um serial killer assim. Quando ele foi preso, eu cheguei na delegacia, me informaram que ele já tinha confessado 39 mortes. Então aquilo lá para mim foi um baque muito grande. Foi muito difícil digerir isso e foi muito difícil também encará-lo nas 3 entrevistas que eu fiz com ele. Na legislação brasileira, existem uma série de circunstâncias que podem considerar a pessoa inimputável. O que essa palavra significa? Ela vai significar para a gente que aquela pessoa ela não conseguia, no tempo que ela cometeu aquela ação, ter consciência de que o que ela fazia era errado ou não. O que foi constatado é que ele é psicopata, porém, foi constatado que ele tinha esse pleno conhecimento da conduta que ele fazia. Então, ele poderia ser responsável e ser penalizado pelos atos dele. Existem algumas vertentes, né? Mas eu acho que a vertente mais aceita é que a psicopatia ela é talvez a psicopatologia mais radical de um traço antissocial. O Tiago cometia os atos, que todo mundo sabe que ele cometeu, de forma consciente, ele sabia o que ele estava fazendo, né? E não havia remorso, não havia culpa. Não é critério da psicopatia matar, cometer crime, entendeu? Ser psicopata não é ser errado, é apenas um transtorno. As características, né? O meio que o Tiago viveu, né? Que ele cresceu, levou até ele características, levou a ele a essa personalidade narcisista, a esse perfil, né, de psicopata. Ele desenvolve um padrão, muito provavelmente porque o termo serial killer já é conhecido de todos, né? O primeiro serial killer, digamos assim, fez isso começou a ser copiado pelos outros no intuito de ter ali a sua assinatura. É muito curioso a gente pensar que todo serial killer, no fundo, ele quer ser pego, né? Porque quando ele é pego, é aí que vem um certo reconhecimento. Então, qual que era o critério dele lá? Thiago é um rapaz que totalmente vaidoso, ele tem um transtorno de abandono, né, na infância, de carência, né, que gerou essa psicopatia nele. A mãe dele o abandonou, vamos assim dizer, com os avós, ele tinha raiva disso e a mãe dele começou a se prostituir na época. E aí ele teve uma grande raiva em torno disso tudo. Inclusive os travestis que ele matou era justamente porque sua residência era frequentada por travestis. Então ele matou também os travestis na cidade de Goiânia. E matou moradores de rua também, aqueles moradores de rua, que ele dizia que era para acabar com o sofrimento dele. Então cada vez que o Tiago matava uma mulher,
ele não estava matando aquela mulher. Ele matava sempre a mesma pessoa. Ele matava sempre aquele trauma da infância. Só que não podemos culpar o trauma da infância por ele se tornar hoje um serial killer. Senão todo mundo que tem trauma de infância vai se tornar um serial killer. Eu mesma tenho 3 filhas que na época eram adolescentes, se encaixavam no perfil, faziam faculdade na época ou trabalhavam fora. Então eu também tinha o meu pavor de mãe, de aquela insegurança, né, de não saber o que vai acontecer com minhas filhas e tal. Todos nós levamos aqui cravado em nossas memórias esses fatos lamentáveis que nós vivemos. Jamais qualquer um de nós queria ter passado ou vivido isso. Isso não é glória para ninguém. Isso realmente, infelizmente, até hoje a gente ainda sonha com isso. A gente tem momentos que se lembra disso. Quando eu entrei à porta da minha casa, a minha esposa já olhou o meu semblante, não sei como, e já perguntou: vocês prenderam ele? Isso já estava escrito, né? Então só me ajoelhei, fiz uma oração, é isso. De madrugada perdi o sono, 3 horas da manhã. Olhei pro lado da cabeceira da minha cama, tinha uma Bíblia. Essa Bíblia eu tinha ganhado dela 10 anos antes, quando eu passei no concurso com 23 anos de idade, fui assumir Alvorada do Norte. Um pastor me entregou essa Bíblia, foi ele o padre da cidade me abençoar na delegacia e disse: ó, senhor, guarda essa Bíblia aí, guarda ela porque um dia, numa madrugada de angústia, ela vai te acalmar seu coração. E vai dar uma palavra para o senhor, não só para acalmar, como vai salvar uma cidade de uma matança. Eu abri essa Bíblia de forma aleatória. Na hora que eu abri, saiu em algumas passagens que eu decorei, Provérbios 16:3, Salmo 20, Salmo 25, que fala justamente que os ímpios cairão nos pés dos justos. Olha, eu posso estar pecando em falar isso, mas eu queria que soltasse ele lá dentro. Deixa ele viver com a população. Porque o que ele fez foi a vontade dele ter feito isso com elas. Deixa as pessoas lá dentro fazer o que quer com ele. Deixa ele sofrer. Ele não está sofrendo, gente. Ele não está sofrendo. Ele está na ala separada, ele está num quarto separado. Quando ele sai, quando ele está passando mal, que ele vai na enfermaria, é cheio de policial perto dele, para ninguém triscar o dedo nele. Deixa ele lá dentro, deixa ele... Ele tem que sofrer, ele tem que ver o que a gente está sofrendo. É um sentimento que nunca vai acabar da gente, nunca vai acabar. Mas eu tenho que te passar o que eu penso. Meu sentimento não é de ódio, mas é de pensamento assim, que ele tem que ficar preso até morrer. Se você falar, então como você está falando se você não tem ódio? É porque senão ele vai fazer com a sua filha, vai fazer com você, não é verdade? Então esse é meu sentimento, que ele pague por isso e de uma forma que ele não venha mais cometer. Porque o que a gente passa não é brinquedo. Você pensar que tinha uma filha como a Vanessa, tão amorosa, e as outras vítimas, que foi aquela Ana Lídia, aquela mocinha tão linda, novinha, 16 anos, 15, 16 anos, trabalhando, o cara tira a vida da moça, tinha toda uma vida para frente. E então eu acho assim que aquele cara, Tiago Henrique, ele não pode sair da cadeia.